Fala, aventureiros! Estamos de volta para mais uma temporada sobre filmes e RPG. E nessa temporada decidi trocar o nome do projeto para algo que remeta melhor ao conceito do que a gente está trazendo aqui. Então, bem-vindos ao primeiro episódio de Filmes que Inspiram uma Sessão de RPG. Para quem não me conhece, eu sou o Edson Lemes Jr., druida das pradarias, e estou aqui hoje para falar para vocês do alienígena mais querido e mais famoso da galáxia. Ele mesmo. Alien. E eu vou confessar que eu fiquei bastante dividido para o tema dessa temporada. Eu queria trazer sobre espaço, com filmes como O Enigma do Horizonte, por exemplo. Depois eu pensei em trazer sobre vampiros, como Entrevista com o Vampiro, Deixe-me Entrar. E eu tenho tantos filmes medievais legais que eu ainda não falei, como 13º Guerreiro, O Sétimo Filho, filmes bem desconhecidos aí. Bem, joguei tudo isso pro alto e voltei com a ideia original, que é trazer os filmes da série Alien para vocês. Ou pelo menos os filmes da série que valem a pena. Porque infelizmente eu não vou assistir e nem falar do Alien 4. E se você gosta do Alien 4 e quer que eu fale esse mesmo, deixe aí nos comentários, que dependendo da quantidade de comentários que a gente tiver, eu trago uma análise do filme para vocês. E eu sou muito fã da série de livros, então a cada episódio eu vou trazer para você um material que eu tenho aqui, seja DVD, miniatura, livro ou até RPG, como o RPG Alien, lançado aí pela New Order, né? Que é um RPG que simula muito bem a temática dos filmes e a mecânica dos filmes. Então, para quem curte a série Alien, vale a pena conferir esse livro aqui. Para quem não sabe, Alien Romulus, a franquia do Alien Romulus, escolheu Varginha, a minha cidade, para fazer a estreia nacional. Olha só, é demais, né? E para quem acha que isso aí é uma fake news, eu vou mostrar aí alguns vídeos e imagens aí deste lançamento que ocorreu aqui na minha cidade. Minha gente, Varginha foi escolhida como a única cidade do país para receber a pré-estreia do filme Alien Romulus, uma das produções de terror mais aguardadas do ano. Velber Viana, que não é bobo nem nada, já está no cinema. Realmente, meu amigo, não há cidade mais propícia para a realização deste evento, né? Boa tarde. Não mesmo, Suzana, boa tarde para você, boa tarde para a honrosa audiência do EPTV1. Varginha, conhecido pelo caso da suposta aparição de 96, foi a escolhida única para essa pré-estreia de hoje, 13 de agosto, de Alien Romulus, a produção da Disney que vai chegar oficialmente para o público depois de amanhã. Essa pré-estreia hoje aqui no shopping é um evento fechado, tá? Para sortudos convidados que vão poder assistir o filme antes de todo mundo. Filme bastante aguardado, diga-se de passagem. E sobre isso eu vou conversar com o Leonardo. O Leonardo Andrade é gerente de vendas e marketing aqui do shopping de Varginha. Por que a cidade foi escolhida, hein? A única para essa pré-estreia, 2 dias antes do público. Uma pré-estreia com estilo de gala por aqui, né? Boa tarde. Pois é, boa tarde todo mundo aí que nos assiste. Pra gente é um prazer aqui no shopping, né, receber a pré-estreia dessa franquia, né, do Alien. E o próprio tema do filme já diz, nós somos privilegiados aí por algum tempo atrás ter aparecido uma criatura diferente aqui na cidade. Então acredito que seja por isso que a franquia escolheu o Via Café e o cinema de Varginha para trazer essa pré-estreia para convidados aqui no shopping. Bom, um título bastante aguardado, uma produção bastante grande. O cinema aguarda uma média de público maior que a costumeira, que já não é pouca? O cinema ele vem numa crescente enorme, né, de um tempo para cá. Pelo tema ser muito favorável para a cidade, para a região, por a gente ter aqui na nossa região essa curiosidade do aparecimento de um alienígena, a gente acredita que a frequência do cinema nesses dias agora vai ser superior à média que ele vem apresentando. E teve uma preparação para isso? A primeira a gente já está vendo. Aqui na frente do hall está um estilo de gala aqui para a pré-estreia. Teve uma preparação para receber esse público todo? Sem dúvida. Hoje a pré-estreia aí está toda preparada para receber em torno de 600 pessoas. E a estreia, dia 15, né, quinta-feira agora, o cinema preparado como sempre está, para receber não só o cinema, mas o shopping, para receber todos os seus convidados e clientes. Obrigado, viu, Leonardo, pelas suas informações, legal, obrigado pela participação. Gente, a pré-estreia hoje, então, às 7h30, um evento fechado, tá? Para convidados, inclusive com algumas presenças ilustres, os influenciadores GK, Daniel Pires, Lucas Cunha, Cossielo e Christian Figueiredo. Para o público em geral, para você que está nos assistindo, depois de amanhã, dia 15 de agosto, nos cinemas Alien Romulus. Suzana.
Esse longa promete, Velber Viana. Obrigada, querido. Bom trabalho, boa tarde. E Aliens, ou Alien o Resgate, como é chamado aqui no Brasil, foi o filme que eu mais assisti na minha adolescência. Eu cheguei a perder a conta de quantas vezes eu assisti e eu chegava a decorar a fala dos personagens. Cheguei a um momento que eu coloquei o filme, assisti, rebobinei a fita e assisti de novo. Para quem aí é novinho aí, tem menos de 30 anos de idade, né? Antigamente a gente tinha que rebobinar a fita, ou seja, a gente tinha que terminar de assistir o filme e voltá-lo para o começo. Não é igual o DVD, não é igual os streams hoje, que basta você apertar um botãozinho ali e volta. Você tinha que rebobinar a fita e voltá-la ao início, até mesmo para entregar nas locadoras. Para quem não sabe o que é locadora, é onde a gente pegava o filme, pagava uma quantia e levava ele para casa para poder assisti-lo. E nessa temporada eu quero fazer algo um pouco diferente. Neste primeiro filme eu vou trazer um pouco sobre os personagens que aparecem na trama, depois as criaturas que aparecem também nesse filme, porque isso ajuda demais para quem está adaptando aquilo ali para uma mesa de RPG. Depois eu vou trazer as curiosidades de produção e só então eu vou fazer um review do filme repleto de spoilers da forma que vocês gostam. E aí então a gente segue para a etapa final, que é como adaptar o filme para uma campanha de RPG. E aproveita, deixe seu joinha, se inscreva no canal e, se possível, deixe um comentário aí que vai aquecer o peito desse produtor aqui. Então, chega de lero-lero e vamos ao que interessa. E antes de entrar na análise dos personagens, é importante dizer que Alien gasta 20 minutos de filme. Isso mesmo, 20 minutos só mostrando a personalidade de cada um dos personagens para nós. E muitas vezes isso é algo que os filmes modernos não sabem fazer mais. Eles já jogam a ação, os efeitos especiais, tudo em cima da gente, sem que a gente possa se importar com os personagens que estão ali. E eles se esquecem que a gente vai passar 120 minutos ou até mais junto com aqueles personagens. E se a gente não se importa com eles, a gente simplesmente vai ver efeitos especiais e personagens que morrem sem a gente nem ligar para isso. E algo incrível nesse filme é o seguinte: os personagens são apresentados para nós de uma forma que a gente não sabe quem é o protagonista. A gente imagina que seja o Dallas, porque ele é o capitão da nave. Então, por dedução, a gente pensa que ele vai ser o protagonista do filme. Mas o filme ele apresenta de forma igual todos os personagens, de forma que você nivele o seu conhecimento por eles e se importe com todos eles. E o filme nos mostra os personagens de forma lentamente, mas sem ser cansativo. E aí você se envolve na história daqueles personagens. Isso é muito importante para um filme, principalmente um filme de terror como o Alien. E quando eu falei de Conan lá na primeira temporada, eu falei exatamente isso. Que o filme não tem pressa para ser contado. Então ele te mostra cenas com música e cenários de forma que você imersa naquela atmosfera que o filme quer passar para você. E a sensação final de assistir esse filme fica muito mais interessante. Daí a cena inicial do filme já é isso. Ela te mostra uma nave velha, robusta, parecendo um caminhão, mas bastante funcional. E ela é totalmente claustrofóbica, cheia de reentrâncias, e aquilo ali é mostrado de forma lentamente, com a câmera afastando e chegando próximo a um computador, onde a imagem do computador e uma leitura que vai sendo feita é refletida num capacete. E essa fotografia é bacana demais. E se você observar essa cena, ela te dá um ar de frio, claustrofóbico e uma solidão tremenda. Já a cena seguinte mostra os personagens acordando das suas câmeras criogênicas. Eles acordam ali lentamente, com preguiça, como deve ser. E a cena, assim, ela mostra aquilo ali com perfeição. E ela muda automaticamente para a hora que eles estão tomando café. Então aquele agito da mesa, o pessoal comendo, fumando, conversando. E aí você percebe que o início do filme parece um túmulo a nave. Como deve ser, ela está vazia, está todo mundo dormindo. E logo em seguida você percebe que o acordar dos personagens dá a vida, dá alegria à nave que antes era praticamente uma solidão tremenda. E toda essa cena não é por acaso. Aqueles minutinhos que aparecem ali na mesa, você consegue perceber a personalidade de quase todos os personagens. Então bora conhecer cada um desses personagens? Arthur Robles Dallas, ou Dallas, é o capitão do veículo de reboque comercial USCSS Nostromo. É ele quem está no comando e, por ser o capitão, é ele que recebe o sinal vindo de LV-426, planeta onde o xenomorfo é encontrado. É um personagem calmo e realmente uma voz de comando na tripulação, que todos respeitam e ouvem. Ellen Louise Ripley, ou Ripley, é uma tenente de primeira classe.
uma conselheira civil e uma figura extremamente importante. Apesar de ter um baixo carisma, o que faz com que grande parte da tripulação não goste dela, mas quando precisa, é ela que toma as rédeas da situação, mesmo que seja através de gritos e tapas na mesa. É uma personagem que evoluiu durante a trama e ganha o protagonismo. Ela é fria, calculista e consegue agir mesmo em momentos de tensão. Joan Mary Lambert, ou Lambert, é navegadora de bordo da Nostromo, responsável por avaliar a astronavegação, mesmo que as naves de Alien não sejam como as de Star Wars ou Star Trek, onde um erro de salto pode te levar para dentro de uma estrela. É ela que programa provavelmente a rota de viagem da nave na IA, conhecida como Mãe. Dá para perceber que ela está ali porque precisa estar. Ela não tem grandes motivações e não está nada a fim de verificar o chamado que eles recebem em LV-426. Ela não está preparada psicologicamente para a situação de estresse que a tripulação irá passar, entrando em pânico e até mesmo paralisando em momentos que deve agir. Dennis Morroy Parker, ou Parker, é o engenheiro-chefe a bordo da Nostromo, responsável por avaliar e reparar danos na nave. Ele tem uma personalidade um tanto quanto sarcástica, e tudo que ele quer é igualdade no valor que ele, Brent, deve receber em relação ao valor dividido pelos demais membros da tripulação. Samuel Elias Brett, ou Brett, é o técnico de engenharia e ajudante de Parker. É talvez a pessoa mais simplória da nave, geralmente seguindo o que Parker diz. Thomas Kane, ou Kane, é o primeiro oficial da Nostromo. Na ausência do capitão, é ele quem está no comando da nave. É o tripulante que acaba sendo infectado pelo facehugger em LV-426. Kane é um curioso, destemido, alegre e divertido, e faz seu trabalho sem grandes questionamentos. Ash é o sintético enviado pela corporação Weyland-Yutani, e o oficial de ciências a bordo da nave. Não se sabe se o capitão ou até mesmo Kane sabiam que ele era um sintético, mas é possível perceber que os demais tripulantes não tinham a menor ideia disso. Ele age o tempo todo em favor da companhia, e a sua missão prioritária é levar a criatura encontrada em LV-426 com vida para ser estudada, mesmo que para isso tenha de descartar os tripulantes da nave. Isso o torna um dos vilões da trama, até mais do que a criatura, que está agindo apenas por instinto. Bem galera, essa aí é a tripulação que está na nave, são 7 tripulantes e o Alien seria o 8º passageiro. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre as criaturas que aparecem nesse filme. O ovo é a primeira forma da criatura. É encontrada por Kane em uma espécie de câmara com uma névoa sensitiva, que ao movimento de um suposto hospedeiro ativa os ovos. Os ovos têm em média de meio metro a 1 metro de altura e uma casca resistente a impactos. Internamente é muito vascularizado para oxigenar o embrião, que é alimentado por um material nutritivo até a eclosão. Oxigenar é uma palavra muito vaga, já que na atmosfera daquele planeta o que menos temos é oxigênio. Quando a criatura sente a aproximação de um hospedeiro, a parte superior se abre. Agarrador de faces, ou facehugger, é o segundo estágio de evolução da criatura. Ele é ejetado do ovo quando o mesmo se abre com a aproximação do hospedeiro. Sua função é fixar-se na cabeça do hospedeiro e inserir o embrião do xenomorfo em seu organismo. Como uma aranha, conta com 8 tendões articulados que lembram longos dedos. Um grande tubo, como a língua de uma borboleta, entra pela boca do hospedeiro e deposita o embrião em seu interior. A cauda da criatura tem a função de enrolar pelo pescoço para se fixar e também se proteger contra a remoção. Enquanto está na face do organismo, o facehugger fornece o oxigênio necessário para manter a criatura viva. Quando o embrião é depositado, o facehugger naturalmente solta o hospedeiro e morre, cumprindo sua parte no papel evolutivo da criatura. Rompe-peito ou chest buster é basicamente um embrião já formado de alien. Sua gestação dura apenas algumas horas e a criatura assume características genéticas do hospedeiro. Quando está pronto, ele sai do hospedeiro rompendo violentamente o tórax da vítima, com uma forma alongada de aproximadamente 30 cm. Operário ou drone. Inicialmente, o alien que aparece nesse filme era apenas uma etapa final da evolução da criatura, mas com o sucesso da franquia e a expansão do universo em sequências, quadrinhos, jogos, livros, a mitologia de Alien foi se construindo. E dentro dessa mitologia, a criatura que vemos nesse filme é um operário, um servo da rainha que tem a função de cuidar e criar da colmeia. Eles capturam indivíduos para servir de hospedeiro, para o nascimento dos xenomorfos, grudando-os nas paredes da colmeia como um tipo de resina para que os facehugger os contaminem. Os drones podem ser identificados por suas cabeças lisas e por cuspir ácido em seus inimigos,
apesar de não vermos essa habilidade no filme. Bem, depois de fazer essa abertura do filme como o Alien faria no peito de um infectado, bora conferir um pouco mais das curiosidades de produção desse clássico. Você sabia que os roteiristas desses filmes, Dan O'Bannon e Roy Sunset, iriam nomeá-lo como Star Beast? E que ele contaria a história de gremlins invadindo um bombardeio B-17? Ainda bem que mudaram de ideia, né? Mas aqui, se você quer assistir um filme exatamente com essa ideia, procure Uma Sombra na Nuvem. Mas assisti-lo é por sua conta e risco. O filme que tornou Sigourney Weaver uma grande estrela quase teve um desfecho diferente para a atriz. Durante o processo de contratação da atriz que faria a Ripley, eles ficaram entre as atrizes Sigourney Weaver e Meryl Streep. Porém, eles desistiram de Streep, já que ela lidava com uma morte recente do seu namorado. Já Harrison Ford ia fazer o papel de Dallas, mas ele acabou recusando o papel porque ele não queria sua imagem ligada a mais um filme espacial, já que Star Wars acabava de ser lançado enquanto o Alien estava sendo filmado. E coincidência ou não, alguns anos depois, Harrison Ford e Ridley Scott acabaram trabalhando juntos em outro filme dirigido pelo mesmo diretor, Blade Runner, o Caçador de Androides. A Tenente Ripley foi a primeira mulher da história do cinema a protagonizar um filme de ação e abriu portas para diversas outras mulheres fodonas aí, como Sarah Connor e muitas outras mais. E o papel da atriz surgiu meio que por acidente, porque o roteiro não definia se esse protagonista seria homem ou mulher. E o Alien, como conhecemos, poderia ter sido muito diferente, porque o orçamento inicial liberado era de 4,2 milhões de dólares. Porém, a Century Fox decidiu dobrar esse valor para 8,4 milhões, quando Ridley Scott mostrou para ele storyboards extremamente detalhados, baseados nas artes de Moebius. No filme, os espaços para a filmagem eram muito pequenos, o que impedia colocar trilhos como é utilizado hoje. E assim, o diretor manuseou as câmeras pessoalmente, fazendo cada uma das filmagens. Na época, o diretor tinha 40 anos de idade. Os efeitos desse filme não eram nada especiais assim. Na verdade, por trás das câmeras não era nada agradável. Para dar um aspecto mais orgânico para o alien e para os ovos, foram usados efeitos bem inusitados. Os ovos da criatura, por exemplo, eram feitos com tecidos retirados do estômago e do coração de bovinos. E o tubo pelo qual era injetado um embrião no indivíduo era, na verdade, um intestino de ovelha. E a cena da autópsia lá no facehugger era utilizado mariscos, ostras e rins de ovelha para dar um realismo maior à cena e ficar muito mais orgânico. E por falar em impacto, a cena mais impactante do filme, que é a saída do alien do peito do ator John Rutter, foi uma surpresa também para os atores que estavam ali em torno dele. No roteiro que os atores receberam, havia uma breve descrição da cena, porém sem detalhes. Isso porque o diretor queria pegar expressões de terror realmente reais dos atores. Inclusive, a cena que a atriz Verônica, que representou Lambert, grita quando o sangue espirra na cara dela, é totalmente genuína, porque ela não esperava aquilo ali, e ela grita realmente de pânico daquele sangue voando no seu rosto. E o pequeno bebê alien dessa cena é, na verdade, apenas um fantoche controlado por alguém que estava embaixo da mesa. Mesmo com muita preparação para entrar em cena, a fantasia do alien que o ator vestia era muito proibitiva em termos de atuação. Cenas mais longas ou mais complexas eram impossíveis por causa do peso daquela roupa e também dos acessórios que proibiam os movimentos do ator. E com isso, o Ridley Scott decidiu utilizar uma técnica bem diferente, mas muito utilizada nos filmes dos anos 80, que é utilizar a trilha sonora, um ambiente mais escuro, para dar aquela sensação de que a criatura está ali a qualquer momento, porém sem mostrar a criatura, guardando isso apenas para os momentos mais impactantes. Foram feitos testes com atores, com jogadores de basquete, para ver quem interpretaria o alienoso. Porém, quem realmente interpretou a criatura apareceu por acaso na vida de Ridley Scott. Num bar, Ridley conheceu o nigeriano Bolaji Badejo, que não entendia nada de cinema, mas era o papel perfeito para fazer o alien no seu filme. Ele era alto, magro e com pernas muito longas que pareciam um louva-a-Deus, e isso daria o aspecto alienígena que Ridley tanto procurava. E como o filme teria foco principal nos tripulantes da nave, Ridley escreveu a história individual de cada um dos personagens e entregou elas para os atores para que eles mergulhassem de uma melhor forma possível dentro daquele personagem criado. E o set de filmagens era extremamente quente, podendo chegar a 38 graus, e isso porque não é um filme de predadores, e sim um filme de aliens, hein? E para piorar a situação, quando os atores tinham que vestir aquelas roupas espaciais, aquilo ali aquecia demais, não tinha nenhum tipo de refrigeração e o CO2 lá dentro não tinha saída direito.
o que acabava com os atores passando mal no set de filmagens. O ovo inicialmente era apenas uma fenda, mas como aquilo ali parecia uma xerolise demais, o diretor acabou pedindo para mudar uma forma de X. E a equipe ficou pensando como o alien entraria na nave. Assim, Ronald Shusett acabou sugerindo que o alien entrasse dentro de um dos passageiros. Assim surgiu a ideia de uma violência sexual e de uma gravidez indesejada. Porém, para amenizar um pouco essa cena, eles escolheram um homem para fazer o papel. E, gente, para quem acha que isso é muita ficção científica, não é não. Na natureza isso acontece. Existe uma vespa que coloca seus ovos dentro de criaturas vivas. E seus ovos eclodem dentro dessas criaturas e elas se alimentam da carcaça dessa criatura. O facehugger inicialmente era para ser verde, mas quando viram ele lá na mesa de produção sem pintura nenhuma, acharam que aquilo ali estava extremamente perturbador. Então deram apenas umas pinceladas ali e deixaram a criatura daquela forma que estava. Foram precisos 200 trabalhadores para construir os 3 cenários principais do filme. O interior da nave, o planeta onde o alienígena é encontrado e a nave alienígena onde eles encontram os ovos. E aquela cena do astronauta com o peito estourado que eles encontram quase não foi criada porque o estúdio achava que era um desperdício de dinheiro construir uma cena tão grande para poucos minutos de filme. Mas o artista conceitual Ron Cobb acabou convencendo a galera de fazer isso. Ainda bem, né? Porque aquela cena é fantástica. E depois o mesmo set foi utilizado para fazer a galeria de ovos, onde Kane acaba sendo infectado. Reciclagem é tudo. A nave Nostromos foi baseada em velhos cemitérios de aviões, porque eles queriam dar aquele ar sucateado à nave, realmente um caminhão espacial. E pasmem, o teto e grades que aparecem lá na nave são feitos com caixa de leite pintados. E quando o Lambert fala que eles estão lá perto de Zeta Reticuli, esse sistema solar realmente existe e está a 39 anos-luz da Terra, e é um possível sistema que eles acreditam que possa existir vida. E Ridley Scott, o diretor de Alien, é também o diretor de Blade Runner, e ambos os filmes dividem uma tela com o mesmo pai. E o diretor de Alien, Ridley Scott, é também o diretor de Blade Runner. E ambos os filmes dividem uma tela de computador extremamente igual ao escrito Purge. Isso nos prova que os dois filmes estão num universo compartilhado. E o passarinho que aparece no início do filme e também na mesa de jantar dos tripulantes, ele virou uma marca registrada e aparece em praticamente todos os filmes da franquia Alien. E agora chega de lero-lero e vamos ao que interessa. Se você não viu o filme e não quer tomar spoiler, pare por aqui esse vídeo. Porque o spoiler virá igual um facehugger na sua cara. E o começo do filme é exatamente aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Ele é um começo exatamente para mostrar os personagens e suas personalidades. É tipo aquele começo de uma campanha de RPG onde o mestre pede para os jogadores apresentarem seus personagens. E cada um deles empolgado levam praticamente metade da sessão só de apresentação, mas sem ser cansativo. E assim, com 11 minutos de filme, o mestre já libera o primeiro problema. A nave parou no meio do nada, longe de casa, porque ela captou um sinal vindo de um planeta. E no contrato dos personagens está escrito que eles devem verificar esse sinal ou eles não receberão o dinheiro pelo trabalho feito pela companhia. Muito suspeito isso daí, não é não? E aí Dallas e Kane, que são os líderes da nave, acabam escolhendo o Lambert, que está ali de bobeira, e está super animada para ir junto com eles, investigar em campo o que esse sinal representa. E aí nave vai, nave vem, sacode aqui, chacoalha ali, levanta o bico, vai bater, olha essa pedra aí, toma cuidado aqui, pimba! E aí alguém não passou um cheque de pilotagem, e a nave ao pousar sofre uma avaria. E para ser consertada são necessárias 25 horas superfaturadas de Parker e Brett. Com isso o grupo tem tempo liberado para o mestre, 25 horas aí de bobeira para eles fazerem as maiores merdas possíveis. Então bora lá fora conferir pessoalmente o que é esse sinal, vai que a gente encontra uns artefatos super maneiros lá. Nesse meio tempo a gente vê Ripley, que é tipo aquele gerente que fica de olho em todo mundo, e ela desce lá no porão para ver o que está acontecendo no reparo da nave. E aí ela troca uma ideia com Parker e Brett para saber se as 25 horas estão sendo realmente superfaturadas. E a gente percebe que Ripley não é uma personagem muito amada. E aí ela é tipo aquele gerente que está sem nada para fazer e ela vai atazanar os funcionários dela. E ela sobe para a ponte e pergunta para o Ash se ele analisou realmente a mensagem que a nave recebeu. Ash diz que não teve tempo, Ripley pergunta se ela pode fazer e ela começa a fazer a análise e a gente percebe uma relação muito interessante entre Ash e Ripley. E o pessoal lá fora estão curtindo um clima super agradável
e encontram uma nave na forma de rosquinha. E claro, eles informam para Ash, nós vamos entrar. Afinal, vai que tem arma mágica ali dentro dessa construção. Mas o mestre da sessão é muito sagaz. Assim, quando os personagens entram na nave, bizil, acaba a comunicação deles entre o Ash lá na nave. Enquanto eles adentram alegremente a estrutura alienígena, que tem uma forma extremamente orgânica, eles são levados à sala do grande astronauta que tem o peito estourado. E essa cena incrível quase não foi filmada. Sabe o que é legal desse filme? Ele não tem que explicar nada pra gente. A criatura tá ali e a gente não sabe o que é. Os personagens não sabem o que é. O diretor não sabe o que é. Os produtores não sabem o que é. E tá tudo certo. A gente tá basicamente junto com os personagens. E saber o que é aquilo não é problema deles nem nosso. Então, segue a vida. E este mergulho ao desconhecido é realmente o que torna este filme um terror espacial. Porque a gente está ali junto com os personagens, sem saber o que está acontecendo. E isso é o que tornou a franquia Alien o fenômeno que ela é. E nesse momento, o mestre volta para os personagens que estão na nave. E ele vira para o personagem da Ripley e fala: você passou no teste de decodificação e você sabe o que é a mensagem da nave. E pimba! O sinal não é, na verdade, um pedido de socorro como eles imaginavam, e sim um alerta. Tipo algo assim: se você estiver passando por essa vizinhança aqui, ó, não chega perto desse planeta aqui não, deu fora. E ela vira para Ash e diz: eu vou atrás do grupo porque isso aqui não é um pedido de socorro, e sim um alerta. E Ash é aquele NPC que vira até os olhinhos para as decisões burras dos jogadores. E aí ele calmamente respira fundo e diz: você não deve ir atrás dos personagens, porque você vai correr risco à toa. Quando eles chegarem lá, eles já vão saber que não é um pedido de socorro, e sim um alerta. Então, senta tua bundinha aí e continua a fazer o que você está fazendo. E corta para os personagens que estão lá na nave alienígena. E eles estão naquela sala lá com o alienígena com o peito estourado. E eles percebem um buraco no chão e Kane decide descer para verificar o que tem lá dentro. Afinal, vai que tem arma mágica lá dentro, né? Mas o que ele encontra, na verdade, é uma toca de coelho cheia de ovinhos da Páscoa. E curioso como é, ele se aproxima de um ovo. Afinal, vai que tem arma mágica ali, né? E o ovo abre para ele e ele, achando que está protegido com aquele traje espacial ali, afinal, tem uma dureza muito alta, ele enfia o carão lá para dar uma olhada no que está lá dentro. Mas ele não esperava que um facehugger pulasse na sua cara, derretendo o seu traje espacial. E o filme, com 34 minutos, nos leva a 3 problemas secundários que vão gerar o problema principal. O sinal de SOS, que é captado pela nave, o problema da nave ao pousar no planeta, que fica variado, e o sistema de comunicação com o Ash, que falha quando os personagens entram lá na nave alienígena. E é essa sequência de pequenos erros que guiam os personagens no grande problema principal, que é a aventura de RPG. E assim, quando eles voltam para a nave e pedem para entrar, Ripley vai lá, marrenta como ela mesma, e diz: vocês não vão entrar não. Acabou que tá com um alienígena na cara aí, vocês não vão entrar aqui não. Ela quer mais é que eles fiquem ali fora, de preferência que eles fiquem ali no planeta mesmo. Mas Ash, que é o NPC do mestre, é claro, vai lá e desobedece às ordens de Ripley e abre a escotilha para que eles entrem. Afinal, se eles não entrarem, não tem aventura, certo? E é bom lembrar que quando Dallas e Kane estão fora da nave, o superior imediato é a Ripley, ou seja, Ash desobedeceu a ordem direta de quem é o superior na nave naquele momento. Prontinho, agora tá tudo como o mestre queria. Bora começar a aventura? E quando o Ripley vai questionar o Ash sobre sua insubordinação, nos é mostrado alguns detalhes. Como a logo em forma de asas lá em cima do computador representando a logo da Nostromos, e também o Ash desligando o monitor rapidamente porque ele sabe que Kane está embuchado. E a cena coloca Ash e Ripley novamente em conflito, e isso é muito interessante porque isso vai se desenrolar mais para frente na aventura. E outro detalhe importante é o Ash bebendo uma espécie de leitinho ali, e a gente nunca vê ele comendo, ele está sempre bebendo essa espécie de leite aí, o que parece um personagem muito famoso aí de outra série. Assim, Ash e Dallas procuram uma forma de remover o facehugger da cara de Kane. E assim eles decidem cortar um dos dedinhos ali da criatura. E pimba! Eles descobrem que a criatura sangra ácido. E derrete aqui, derrete ali. 3 decks da nave são perfurados por uma gotinha de sangue que pinga ali na enfermaria. E é legal porque eles dão importância para o ácido, e eles chamam o ácido ali de um ácido molecular. É claro, todo ácido é formado por moléculas, né? Mas como dá um nome diferente para um ácido desconhecido, dá uma importância maior de que um ácido extremamente poderoso e que a gente, aqui na Terra, a gente não conhece. E é legal que o filme trabalha muito bem o terror. O Alien, para vocês terem uma ideia, aparece apenas 5 vezes no filme. Mas o filme dá esse ar de terror e esse ar de que a criatura está ali o tempo todo. Então não precisa a criatura aparecer, apenas a sensação dela estar ali na nave já causa o terror necessário para deixar o filme interessante.
Assim, quando o facehugger se solta da cara de Kane, eles vão ali na enfermaria procurar a criatura. E eu não sei por que cargas d'água ninguém acende a luz. Eles pegam as lanterninhas michuruca lá e saem procurando a criatura no meio do escuro. Mas é uma cena que dá uma atenção, né? Porque a qualquer momento uma criatura pode saltar no seu rosto e você tá ali no escuro com aquela lanterninha ali, fica mais emocionante para você ser surpreendido. E finalmente a nave está pronta para subir novamente e se acoplar lá no espaço. E é interessante porque o filme mostra detalhes ali do processo de subida. Então ativa a gravidade, fecha o trem de pouso, liga isso, liga aquilo. Isso eu acho que fica muito legal e dá uma credibilidade maior para a cena do filme. Então o Kane acorda, tá tudo certo, tá tudo bem com ele, parece que a missão acabou, então bora comer o miojão ali pra gente dormir de barriga cheia. E no meio do miojão ali, Kane parece que engasga. E aí Parker vira ele ali na mesa e não sei por que cargas d'água ele tá tentando enfiar uma colher na boca dele lá e puf! O pequeno bebê Kane vem num parto nada agradável. Oh no, not again. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss, my wife. E os atores não sabiam que a cena seria daquela forma. Eles tinham uma ideia, mas eles não sabiam que ia acontecer daquela forma. E assim o grito de Lambert que a gente vê aqui é totalmente genuíno. E um detalhe importante aqui é que Ash, o NPC lá do mestre, ele observa tudo na maior calmaria, né? Como se ele quisesse saber como que aquilo ali vai acabar. E quando o Parker pega uma faca ali para agredir a criatura, o Ash entra em ação e fala não! E a gente não sabe se ele está falando não porque a criatura sangra ácido ou realmente porque ele quer proteger o bebê Kane. Assim, eles fazem o enterro do Kane, a nave é mostrada ao fundo e tem a música. A música. É importante saber que a música foi feita por Jerry Goldsmith, porém Ridley Scott achou ela muito sinuosa, muito grandiosa para o filme e acabou mexendo na trilha sonora, o que não agradou o Goldsmith. E assim eles ficaram brigados por anos. E eu sempre falo que os efeitos especiais dos anos 80 são as músicas. Então repara essa cena e perceba qual que é a sensação que essa cena com essa música traz para você. Agora a missão dos jogadores é outra, é encontrar a lombriga super desenvolvida do Kane que saiu correndo ali pela nave. E até o momento eles pensam que é uma aventura bobinha e que não tem perigo nenhuma. E eles não têm armas na nave. Assim, o Brett, que é um dos engenheiros, acaba desenvolvendo uma arma de choque, enquanto o Ash, que é um cientista, acaba desenvolvendo um detector de movimento. Detector esse que Ripley acha que funciona perfeitamente. Como é uma criaturinha pequena, que não apresenta perigo nenhum, o Capitão Dallas acaba dividindo o grupo em duas equipes. E é legal porque a interação entre o grupo ela é mostrada de forma sutis. Então nesse momento, quando Dallas coloca a Ripley junto com Brett e Parker, ela só dá aquela viradinha de olho de quem não gostou nada. E a utilização do gato Jones é uma sacada muito interessante do diretor Ridley Scott, porque ele pode gerar sustos sem a necessidade de utilizar efeitos visuais. E é legal observar que a arquitetura da nave ela tem toda uma forma e cores do próprio alienígena, o que forma um ambiente perfeito para a criatura se esconder. E quando o gato Jones acaba aparecendo no sinal ali de Ripley, Parker e Brett, e ele escapa, Ripley acaba tomando uma decisão estúpida, mandando o Brett sozinho ir procurar o gato. E é aí que o alien aparece a primeira vez. E é uma cena que impressiona até os dias de hoje, com aquele close naquela mandíbula sendo aberta, aquela baba escorrendo, aquela boquinha dentro da boca dele, né? E a cena dos miolos do Brett ali sendo estourados. Então é uma cena muito bem feita e foi feita com um animatrônico, essa cena de close. E o diretor, muito sagaz, coloca um close na cara do gato observando a matança do Brett. E assim a gente percebe que o gato não tem expressão nenhuma, como se fosse um caçador observando outro caçador. E quando eles se reúnem para discutir o desaparecimento de Brett, Ash solta uma frase lá, que é aquele tipo de frase que o mestre pergunta: você falou isso aí em jogo? E ele diz: falei. E ele diz que a criatura é o filho de Kane. E isso deixa todo mundo perturbado. Mas ninguém fala nada, você consegue perceber apenas nas expressões dos personagens. E toda essa excelente interpretação dos atores cria essa atmosfera de interação entre os tripulantes da nave. E assim eles decidem ir atrás da criatura.
e eles acreditam que ela está utilizando os tubos de ar para se movimentar. E Ripley prontamente se voluntaria a ir, mostrando assim a personalidade porreta da garota. Mas Dallas, é claro, o macho alfa ali, ele diz que não, que é ele que vai. E você percebe o olhar fulminante de Ripley quando ele toma essa decisão. E a conversa de Dallas com a mãe, que é a inteligência artificial da nave, é uma sacada muito genial, porque mostra que Dallas, apesar de não demonstrar, ele está morrendo de medo de cumprir essa missão. E ele faz perguntas do tipo, quais minhas chances de sobrevivência, como eu mato a criatura, e ele não tem nenhuma dessas respostas sobre isso, porque a nave não tem. E a gente percebe a frustração dele, porém essa frustração é contida, como um verdadeiro líder deve ser. Já a Lambert é aquele personagem criado para criar tensão no grupo. Ela não tem controle emocional nenhum. E quando ela está guiando Dallas, ela começa com uma gritaria, um desespero, que começa apavorando o capitão lá dentro dos tubos. Então Ripley toma o comando com aquele jeitinho carinhoso dela e começa a tentar guiar o capitão pelos caminhos que ele está fazendo lá no tubo. Mas sem sucesso. Dallas acaba dando de cara com um alienoso ali, todo tinhoso, grandão, e tchau, menos um tripulante na nave. E agora, oficialmente, a porreta está no comando e ela pega no pé do Ash. Ele é o cientista do grupo e ele tinha que dar respostas mágicas para eles de como eliminar a criatura que eles não conhecem. E a forma que ela agride o Ash verbalmente, e ele fica só falando um ok e sai da sala dizendo tipo assim, ok, você está no comando, faz o que você quiser, em conjunto com o olhar julgoso, mas silencioso ali da Lambert, cria esse clima de tensão muito maior entre Ash e Ripley. Todos os atores são excelentes e dão tudo nesse papel, mas Ash tem um quê especial. E eu acho que ele é o melhor ator desse filme. E Ripley, como não consegue as respostas de Ash, e agora que ela é a chefinha, ela vai perguntar diretamente para a mãe. E o que ela descobre abala a garota. A empresa sabia da existência da criatura. E a prioridade do cientista é levar a criatura viva para a empresa, mesmo que isso custe a vida dos tripulantes. Mas claro que Ash e a mãe são praticamente um só. E o robozinho vai lá verificar o que a Ripley está fuxicando ali nos arquivos. Mas Ripley, com a sua calma de sempre, vira ali pro Ash, dá uns supetões nele ali e diz que vai resolver o assunto. E Ash, olhando aquilo ali, percebe, tá na hora de eu resolver o assunto. E isso desenrola uma das cenas mais impressionantes do filme, que é a primeira morte, se é que podemos chamar a morte de Ash como uma morte, que não é causada pelo bebê Kane. E essa cena se torna impactante exatamente pela atuação do nosso ator querido Bilbo, que tem aquele olhar robótico, frio e calculista para nossa tenente Ripley. E o androide, não sei por que cargas d'água, começa a suar leite ali. E a Ripley percebe nesse momento que ele não é um humano e que ele ativou uma super força. E isso é percebido quando Ripley tenta empurrá-lo e ele não se move do local. E ele dá aquela viradinha de cabeça bem assustadora, como se seu cérebro computadorizado estivesse calculando os próximos passos. E daí para frente o bicho pega. E a cena da câmera circulando o Ash, olhando a Ripley caída no chão como se analisasse o que ele deveria fazer, é legal demais. E a Ripley é arremessada para lá, arremessada para cá, até que ela cai em cima de um armário ali cheio de revistas. E o Ash se aproxima e você vê ao fundo algumas fotos de mulheres peladas, o que remete muito àquela situação ali daquela nave ser um caminhão espacial. E a expressão que o ator faz ali enquanto afoga a garota com uma revista enrolada é de causar medo, uma expressão robótica e fria. Mas a garota é salva por Parker, que chega correndo com um extintor na mão e arranca a cabeça do androide. E agora sim, eles têm espaço para fugirem da nave, porque a nave é tipo Titanic, ela não tem bote para todo mundo. A nave de fuga dela tem espaço apenas para as 3 tripulantes, sendo que eles eram 7. Essa companhia dá um valor tremendo para os funcionários delas, não é não? E quando eles decidem sair da nave e fugir, o mestre lembra eles, lembra que tem um gatinho na nave. Afinal, quem é que deixa um gatinho na nave para trás, né? Ripley acaba pegando a missão de ir atrás do gato Jones, enquanto Parker e Lambert acabam decidindo ir preparar as coisas para a nave de fuga. Preparação essa que eu não sei para que não serviu para nada, porque no final das contas Ripley foge sem levar nenhuma daquelas tralhas que eles separaram. É tipo a galera indo pra praia que separa aquele monte de coisa que no final não usa nada, só serve para encher espaço lá no porta-malas do carro. E é nessa hora que aparece a estrela do filme. Dessa vez com bolagem badejo, vestindo lá a fantasia de Alien e mostrando a criatura de corpo inteiro. E como num bom e velho RPG, Lambert não passa num teste de verificação de pânico, o que faz com que ela congele ele na frente da criatura. Isso impede que Parker utilize o lança-chamas para queimar a criatura. E Parker é tipo aquele bárbaro, e ele vai para cima da criatura no tapa, e isso não dá nada bem, né? E acaba ele
causando a morte dos dois personagens. E eu vou te falar, efeitos práticos é outra história, né? São 45 anos, basicamente, que Alien foi lançado, e a criatura, quando aparece, suas texturas, o brilho da pele e tudo mais, impressiona até hoje. E toda essa cena, entre o Parker Lambert sendo atacado pela criatura e Ripley correndo para ajudá-los, inicia uma parte frenética do filme, que faz a gente roer até as unhas do pé. E Ripley decide chutar o balde e ativar a autodestruição da nave. E o processo é lento e demoroso e complexo. E o filme mostra isso em detalhes, mostrando todo o processo que a Ripley tem que fazer para ativar a autodestruição, algo que é bastante interessante. E assim o filme inicia uma contagem regressiva de autodestruição, o que causa um desespero danado e uma correria, que é tipo aquela galera correndo para a entrada do Enem. Mas enquanto a Ripley corre lá para o módulo de fuga, o mestre pede para ela jogar uma porcentagem para ver se vai ocorrer algum encontro no meio do caminho. E o que acontece? A quarta aparição da nossa estrela, que está ali de bobeira dando uns rolê pela nave. E a Ripley acaba voltando para desligar a autodestruição da nave. Afinal, o bicho está ali bem no meio do caminho que ela precisa passar para chegar no módulo de fuga. Mas desligar é tão complexo quanto ligar. E aí o prazo acabou. É tipo o portão do Enem sendo fechado e a galera ficando para fora. E o alienoso aparece mais uma vez, dessa vez observando o gatinho ali na caixinha, porém ele está de barriguinha cheia, o gatinho é um petisco ali que não vale muito a pena, mas é uma cena extremamente interessante. E a autodestruição continua ativa com a sua contagem frenética e é hora de fugir da nave. E corre para lá, corre para cá, e aquele desespero na mesa de jogo. E o mestre pede de novo para o jogador jogar aquela porcentagem para ver se tem um encontro enquanto ele corre para a nave de fuga. Dessa vez os personagens passam no teste e, para alívio da galera na mesa, o personagem consegue chegar até o módulo de fuga. Mas e agora? Será que dá tempo de fugir? Não sei, joga o dado aí. E o jogador joga o dado e tira o dado na pinta e consegue fugir com a nave pouco antes da nave principal explodir. Fim de sessão? Que nada, o mestre tem sangue nos olhos. E aí Ripley dá aquela seduzida mostrando o cofrinho e mal imagina que o Alien tá ali quietinho só dando aquela espiada. Só observando aquela calcinha sexy com cara de coador de café. Quero café! E o bicho finalmente acorda para cuspir, dando aquele susto na Ripley, mas ele tá sonolento, tomou muito maracujina, tá ali com uma preguiça de sair do lugar que ele tá. Ele só fica ali esticando o braço, preguiçoso, olhando para cá, olhando para lá. E aí a Ripley aproveita essa preguiça para vestir seu traje espacial e jogar o bicho pro espaço. E ele vai embora? Que nada, o bicho é igual aquele gatinho que você vai colocar na caixa para levar no veterinário. Você agarra nas beiradas ali e ninguém tira ele. Mas a Ripley tá com o arpão na mão e dá um tiro na criatura. E o arpão acaba se prendendo quando a nave se fecha e a criatura fica pendurada ali e acaba entrando na turbina da nave. E a Ripley aproveita para dar uma fritada na criatura que sai voando no espaço. Morto? Talvez. E agora sim, é hora de mimir. E agora chegou a hora do plot de aventura. Mas o filme já é um plot pronto, principalmente se você utilizar o sistema Alien que é lançado pela New Order, que traz mecânicas exatamente criadas para o filme, onde os personagens entram em pânico, tem aqueles travamentos, existe muita morte, muita correria e muito medo. Então toda a mecânica do filme Alien você pode utilizar com esses sistemas aqui e pode adaptar exatamente esse filme para uma aventura de RPG. Então galera, chegamos ao final do primeiro episódio da segunda temporada. Se você gostou, dá um curtir aí. Se você gostou muito, deixe seu comentário. E se você amou, segue a gente, recomenda para aquele colega que nunca assistiu Alien e precisa conhecer esse filme. Um forte abraço! Eles ficaram entre a Meryl Streep.